Olá, eu sou o professor Oyadomari e nesse vídeo eu vou trabalhar o tema ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Nesse vídeo nós vamos trabalhar um tema que é abordado no capítulo 8 do nosso livro Contabilidade Gerencial, Ferramentas para a Melhoria de Desempenho Empresarial, publicado pela editora Gen Atlas. Esse livro também está disponível para alunos de faculdades e universidades que assinam o serviço Minha Biblioteca. Vamos em frente então, trabalhando esse tema aí. Quais questões são importantes para você conectar com o conteúdo desse vídeo? Quanto eu preciso vender por mês, dado que o meu custo fixo monta em R$ 400.000? Bom, isso depende. Se a margem de contribuição é 10%, você tem que vender 4 milhões de reais. E se a margem de contribuição é 50%, você vendendo R$ 800.000 já seria suficiente. Então note que são perguntas aí importantes que podem ser respondidas pela técnica de ponto de equilíbrio. Quantos por cento podemos perder de venda sem que operemos no prejuízo? Quanto eu preciso vender por mês para que a empresa consiga rentabilizar o capital investido? Quanto eu preciso vender por mês para que a empresa consiga pagar as dívidas, eventualmente dividendos, né? Então, para responder essas questões é necessário enxergar o comportamento de custos e despesas. E para enxergar o comportamento de custos e despesas, a DRE que hoje é publicada, que é obrigatória a publicação, infelizmente ela não fornece esse tipo de informação, porque ela é agrupada por função, né? Então, nesse caso aqui, você está preocupado com os custos e com as despesas. Não há informação por comportamento, que é o próximo slide que nós vamos trabalhar então. Então, já nesse formato de DRE por comportamento, já a coisa muda de figura. Por quê? Porque o que interessa aqui não é se é custo ou se é despesa, mas principalmente se é variável e se é fixo. Então, nesse caso aqui, o agrupamento principal não é custo ou despesas, mas sim se é variável ou se é fixo. Aqui vamos então uma definição simples de custo e despesas variáveis. Custo e despesas variáveis são definidos da seguinte forma: o valor total oscila em relação a uma variável, oscila em função de alguma variável. Por exemplo, o nível de atividade, o volume vendido, o volume de vendas, né? E custo e despesas fixas já eles são recursos cujo valor total permanece fixo dentro de um intervalo de quantidade. Então, não podemos definir custo e despesa fixa como permanece fixo independentemente da quantidade. Isso não é verdade. O custo e despesa fixa vai oscilando também à medida que muda-se o patamar de intervalo de capacidade de atividade. Bom, então um conceito que a gente falou já é o conceito de margem de contribuição. A gente falou do termo, mas acabou não definindo o conceito. Então, quando falamos de margem de contribuição, estamos dizendo o seguinte: um valor que sobra da venda de cada produto ou do serviço para ajudar a cobrir o custo de despesa fixa e ainda gerar lucro desde que você atinja um determinado volume. Portanto, se a margem de contribuição é positiva, há uma possibilidade da empresa ter lucro dependendo do volume vendido. Se a margem de contribuição for negativa, então a gente troca aqui para fatalmente. Fatalmente a empresa irá operar no prejuízo, a menos que ela tenha outros produtos que consigam cobrir essa margem de contribuição negativa de um produto. Ou eventualmente outras receitas, né? Então a fórmula da margem de contribuição é: pega a receita de vendas, desconta tudo que é variável. Então, se a gente falar que é receita bruta, tem que descontar aqui o imposto sobre vendas e as despesas variáveis sobre vendas, por exemplo, comissão, frete para entregar o produto, né? E mais despesas ou royalties, se você tem que pagar um royalty, que é baseado no faturamento, e custos variáveis do produto, que geralmente seriam matéria-prima, embalagem. Portanto, aqui o conceito, a fórmula da margem de contribuição. Então, para calcular o ponto de equilíbrio contábil, que é basicamente definido como a quantidade ou o valor de vendas para que a empresa tenha um lucro igual a zero, quer dizer, o EBIT seja igual a zero, a gente pode usar
a gente pode calcular esse ponto de equilíbrio de duas formas: o método da equação ou o método da fórmula. Eu particularmente gosto mais de ensinar os meus alunos a refletir sobre o método da equação. Então, porque a equação do lucro, ela todo mundo em tese conhece, que é receita menos custo, nesse caso menos custo variável, menos despesa variável, menos custo fixo, menos despesa fixa, que é igual ao lucro. E aqui nesse caso você quer que o lucro seja igual a zero. Então você transforma o lucro em igual a zero, iguala o lucro como zero e faz a função aqui da receita. A receita é quantidade vezes preço de venda, o custo variável é a quantidade vezes o custo variável unitário, a despesa variável ou é percentual de vendas ou também é quantidade vezes um valor. O custo fixo geralmente já é definido em valor, e aí então você consegue chegar substituindo, que a quantidade seria o x, né? Você substitui isso aqui e consegue calcular a variável, a incógnita. Já o método da fórmula, ele depois que você às vezes depois que você conhece o método da equação, fica mais fácil você lembrar do método da fórmula. Quer dizer, o método da fórmula basicamente pega o custo fixo total e divide pela margem de contribuição unitária. Nesse momento, a margem de contribuição total se iguala, multiplicado pela quantidade, evidentemente, se iguala ao custo fixo, o lucro seria igual a zero. E se você estiver trabalhando com ponto de equilíbrio em valor, você quer descobrir o valor e não a quantidade, aí você só divide pela margem de contribuição em porcentagem do preço de venda. Então, com o tempo, você raciocina muito com essa ideia da fórmula, né? Então, se o custo fixo é 1.000 e a margem de contribuição unitária é R$ 2, portanto, você tem que dividir 1.000 por 2, você tem que vender 500 peças. Né? E fica muito fácil, então, se a margem de contribuição é 10% e o custo fixo é 10.000, portanto, você tem que vender R$ 100.000 de receita, né, para que o lucro seja igual a zero. Nesse slide eu apresento um exemplo simples, somente para ilustração. Então aqui nós temos uma empresa que vende um produto por R$ 20, custo variável de R$ 4, a despesa variável de R$ 2, custo e despesas fixas montam em 140, e aí aplicando aqui o método da equação, você vai substituindo e vai chegar em 20x, que é o preço de venda vezes a quantidade que você não conhece, 4x, que é R$ 4 de custo variável vezes a quantidade que você não conhece, menos R$ 2, que é a despesa variável vezes a quantidade, desconta os custos fixos, 140, igual a zero. Aí resolvendo vai dar 14x menos 140 é igual a zero, x é igual a 140 dividido por 14, que seria aquela fórmula custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Portanto, o ponto de equilíbrio aqui nesse caso seria de 10 peças para o ponto de equilíbrio contábil. Continuando então, agora vamos olhar o cálculo do ponto de equilíbrio econômico. Né? Então, ponto de equilíbrio econômico, na verdade, o lucro agora não é mais zero. Você quer ter um lucro. Então, a gente fala aqui de um lucro objetivado, ou um EBIT para chamar de seu, né? Fazendo uma brincadeira. Então, pelo método da equação, a única coisa que vai mudar é que agora o lucro, em vez de ser zero, ele é definido. Né? Eu vou publicar um outro vídeo em que eu mostro como calcula esse EBIT objetivado, que geralmente é a partir de uma rentabilidade desejada sobre o investimento que a empresa fez. Pelo método da fórmula, então, você agrega somente o lucro operacional antes do EBIT, divide pela margem de contribuição. Se você quiser ponto de equilíbrio em valor, põe o EBIT, né, divide pela margem de contribuição em porcentagem do preço de venda. Aqui um slide mostra como que seria esse processo, ainda de uma forma ainda simplificada. Então você calcula o investimento, aplica uma taxa de rentabilidade, né, e acha o lucro operacional já descontado o efeito fiscal, porque geralmente a taxa de rentabilidade já é líquida de imposto de renda, e aí devolve o imposto de renda, né, pegando o lucro operacional líquido de IR e dividindo por 1 menos a alíquota de imposto de renda. Com isso, então, eu teria o EBIT objetivado. Fazendo aqui no método da equação, quer dizer, o que vai trocar aqui é que o EBIT agora não é mais zero, eu estipulei aqui como 42. Então, substituindo aqui na equação do lucro, vai ser 20 menos 4, 20x menos 4x,
menos 2x menos 140, que é o custo de despesa fixa, iguala a 42. Agora não é mais zero, né? Então, resolvendo pela equação, você teria que vender 13 peças para que o ponto de equilíbrio econômico fosse atingido. E o ponto de equilíbrio financeiro? Como é que é como se define o ponto de equilíbrio financeiro? Na verdade, então, o ponto de equilíbrio financeiro é o que você precisa vender em quantidade ou valor para atingir uma geração de caixa necessária. E nesse caso a gente muda o termo para necessária e não objetivada, porque necessário eu necessito de verdade, por alguma razão e não necessariamente porque é um objetivo, né? Eu só fiz uma nuance aqui do adjetivo. Então, pelo método da equação, a única coisa que vai mudar aqui é que você não vai mais trabalhar com custos e despesas fixas totais, mas somente com as desembolsáveis. Isso tem que igualar não mais a zero, mas a um valor de EBITDA que você quer ter, né? No próximo slide eu vou apresentar como que define esse EBITDA que você precisa ter, né? E não que você quer ter, quer dizer, você precisa porque você está em situação financeira geralmente mais frágil. Então, fazendo a equação aqui, você teria esse modelo aqui da equação, tirando do custo fixo a depreciação, exceto a depreciação. Então, aqui a gente fala custo de despesas fixas desembolsáveis mais EBITDA necessário dividido pela margem de contribuição unitária. A mesma coisa para ponto de equilíbrio em valor. Com isso, a gente então tem uma operacionalização do ponto de equilíbrio financeiro. Então, como que determina o EBITDA necessário? Então, é o que? É pagamento de dívidas que já estão comprometidas, que você vai ter no próximo período, investimentos urgentes que você não tem como postergar e, eventualmente, um dividendo também urgente, quer dizer, os sócios, os acionistas precisam do recurso e tem que ser tirado do caixa da empresa por alguma questão, por alguma determinação. Pagamento de imposto de renda, que não está no EBITDA, portanto tem que entrar, e a retenção de capital de giro, se houver um aumento de capital de giro. Então, esses 5 itens aqui vão definir o montante de EBITDA necessário. Então, aqui trocando aqui para uma ilustração, né, eu peguei os mesmos dados, a única coisa que eu acabei de informar aqui é a depreciação que já está inclusa dentro dos 140. Portanto, o custo de despesa fixa desembolsável, na verdade, seria só 120. Mas aí a empresa precisa pagar dívidas no valor de 20, dividendos no valor de 3, investimento no valor de 4, imposto de renda no valor de 2 e capital de giro no valor de 5. Então, se você somar tudo aqui, 20 mais 3, 23, 4, 27, 29, 34 é o EBITDA necessário. Não pode confundir esse 20 aqui de pagar a dívida com a depreciação. Aqui, coincidência numérica apenas. Bom, fazendo pelo método da equação, você troca o custo da despesa fixa não mais total, mas somente a desembolsável. E aí, nesse exemplo aqui, você chega em 34 de EBITDA, né? Portanto, fazendo a equação aqui, a função, resolvendo a equação, perdão, você vai chegar em 11 peças necessárias para vender, que seria o ponto de equilíbrio financeiro. É legal? Que acabou ficando aqui para baixo, mas esse é o ponto de equilíbrio financeiro. Muito bem, então, até agora eu fiz agora aqui um resumo de como o ponto de equilíbrio pode ser associado com as diferentes situações. Então, o ponto de equilíbrio contábil geralmente é quando a empresa está no início, uma startup, por exemplo, ou então a hashtag agora é 0 a 0, né? Faltou aqui a hashtag aqui. Né? Então, você está tentando atingir o ponto de equilíbrio, portanto, você não tem grandes metas de lucro. O ponto de equilíbrio econômico, ao contrário, é uma empresa já consolidada, então já se tem essa noção de rentabilidade de investimentos, portanto, a hashtag agora é ROI, à medida que entra um conselheiro, às vezes com viés financeiro, ele, independente, ele já chega querendo que a empresa tenha uma meta de ROI, e aí então você vai falar em ponto de equilíbrio econômico. E o ponto de equilíbrio financeiro já seria no ciclo de vida em que a empresa está em dificuldade financeira, então ela está em turnaround, ela está em reestruturação financeira.
Portanto, não interessa mais ROI, não interessa mais NOPAT, não interessa mais lucro operacional, interessa EBITDA. Então, eu botei aqui com uma brincadeira, hashtag agora é gerar caixa. Então, com os três pontos de equilíbrio, você pode associar ponto de equilíbrio contábil no início, ponto de equilíbrio na consolidação, ponto de equilíbrio financeiro quando uma empresa está em declínio e fazendo o processo de reestruturação. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo e até a próxima. Obrigado pela atenção.